O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, começou a sua participação na audiência conjunta das Comissões de Finanças e Tributação e de Desenvolvimento Econômico, falando sobre política externa. Para Campos Neto, as promessas dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, têm o potencial de pressionar a inflação norte-americana, gerar desaceleração na economia chinesa, o que, por consequência, pode afetar o Brasil. Outra situação destacada foi o aumento da dívida pública dos Estados Unidos, Japão e Europa, no pós-pandemia. A gente está falando de uma dívida muito grande, que vai subir muito rápido e com juros muito maior. Então isso tem um efeito para todo mundo. Depois, Campos Neto explicou a alta do dólar nos últimos meses. O câmbio é flutuante. Nesses momentos de estresse, nós discutimos fazer a intervenção, o tempo todo estamos discutindo. Em alguns dias a gente ficou, olhando assim no dia a dia o que a gente poderia fazer de melhor, olhando outras variáveis, olhando se outras moedas estavam sofrendo muito, por que o Brasil estava sofrendo mais, o que estava sendo... Mas assim, é uma decisão de colegiado. O colegiado hoje tem 8 diretores que foram indicados pelo governo atual, que são muito bons e técnicos, que nós discutimos no dia a dia. A gente tem visto qualquer crise, qualquer confusãozinha que tem, qualquer problema, qualquer coisa que acontece no mundo, o motivo, temos que aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Se a inflação aqui está controlada, então eu não vejo motivo para a gente continuar tendo uma taxa de juros de 10,5%. Questionado sobre a taxa de juros básica da economia, hoje de 10,5% ao ano, Campos Neto disse que ela não é exorbitante. Segundo ele, ela é alta porque a taxa de recuperação de crédito no país é baixa, a dívida pública é alta e a poupança interna menor que a de países vizinhos. Não é possível afirmar que a gente tem uma taxa de juros exorbitante, apesar de ter uma inflação muito baixa. Na verdade, o que a gente tem hoje olhando o que aconteceu em termos de história brasileira, é óbvio que comparando com os outros países é diferente, a gente tem uma taxa Selic menor do que a média e uma inflação menor do que a média, ainda mesmo passando por um período de inflação global muito grande. O Brasil conseguiu convergir, ou pelo menos está num processo de convergência de inflação, com um custo baixo de emprego e com um custo relativamente baixo de crescimento. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, concordou com os argumentos apresentados. Nós temos colocado muita responsabilidade no Banco Central pelos juros elevados, sem fazer uma reflexão, uma autocrítica em relação aos outros fatores que trazem, impactam numa taxa de juros elevada. Um exemplo, política fiscal. O Brasil é reincidente em desequilíbrio do seu orçamento. Estamos experimentando agora, mesmo com o arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal aprovada, estamos descumprindo a regra. Já o deputado Luiz Carlos Rauli, do POD do Paraná, fez críticas à política de juros do Banco Central. A despesa pública aumentou, sim, pela taxa de juros, porque quando o governo chega ao final do ano, federal, estado e município, gasta mais do que arrecada, ele aumenta a taxa de juros. Com isso, cai numa armadilha, Ele aumenta o juro, gasta mais come o orçamento da União, estados e municípios. Enquanto a economia não crescer, não tem como diminuir a dívida, e nem reduzir as taxas de juros.